E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter a honra de fazer mais uma resenha de literatura russa, né? Eu estou terminando uma série de livros aqui da editora 34, né, que eu li faz tempo, e o de hoje é espetacular. O Mestre e Margarida, um dos maiores romances do século XX, quiçá de todos os tempos, né? Esse romance aqui tem uma importância histórica muito grande, é um livro extremamente diferenciado. E fica até o fim que você vai descobrir por quê, né? Quando a gente terminar de falar sobre a história, a gente tem algumas considerações também que eu acho bastante relevantes para a época que a gente está vivendo hoje, né? Então, esse é um livro da Era de Prata da literatura russa, né? Galera que assiste aqui ao canal tá cansada de saber a diferença entre a Era de Ouro e a Era de Prata da literatura russa. A Era de Ouro foi durante o século XIX, né? A Era dos mestres sagrados, né? Dos monstros sagrados, Tolstói e companhia. E a Era de Prata foi durante o século XX. E a Era de Prata da literatura russa se dividia entre os escritores que eram alinhados com o regime soviético, com a ditadura, e os que corriam riscos para criticar o regime, né, através das suas obras, né. Então, o Bulgakov está nessa segunda categoria. Talvez esse aqui seja um dos romances mais célebres que fizeram crítica ao regime soviético, né. Então a gente tem outros exemplos aqui. A gente tem o Solzhenitsyn, né, que eu tinha deixado tá aqui, desculpa, deixei no lugar errado. A gente tem o Solzhenitsyn, que é também do século XX, da Era de Prata, né, um dos mais célebres a criticar o regime, só que aqui é uma coisa meio que autobiográfica, e aqui não, aqui é uma sátira, né, aqui é como se fosse uma grande peça de teatro, e a gente tem aqui o Gorky, que era o escritor mais célebre, que era alinhado com o regime soviético, né. Inclusive Stalin batizou uma cidade com o nome do Gorky, e foi só cair o regime que a galera, os pobres coitados que moravam lá, voltaram ao nome original da cidade, né? Não me recordo agora o nome da cidade, mas até um dia desse eu sabia. Então, nossa edição, uma edição maravilhosa da editora 34, daquele mesmo padrão, né? Clean, elegante, tradução do Irineu Franco Perpétuo, e a crítica aqui da orelha, né? A mini resenha do Marcos Vinícius Mazari. Por sinal, essas críticas das orelhas dos livros da editora 34 são fantásticas, né? Não conheço os caras, mas estão de parabéns, porque realmente são fantásticas essas mini resenhas que tem aqui na orelha. E, assim, esses livros da editora 34 são bem... Eu já tinha falado, né? Eu prefiro edições assim, mais clássicas, antigas de sempre, mas eu sou meio doido. Então esse tipo de edição aqui agrada mais. É a terceira seguida que a gente está resenhando aqui no canal, 3 vídeos seguidos, mas esse com certeza talvez seja um dos mais relevantes. Então, de que se trata esse livro, né? Então, esse livro é uma sátira, né, que através de um suposto pacto fáustico, o autor tece críticas ao regime soviético, né? Pacto fáustico, para quem não sabe, é o pacto com o diabo, né? Essa expressão se remete ao livro Fausto de Goethe. Então o livro é uma grande sátira que, de uma forma extremamente bem-humorada e irreverente, eu diria até genial, ele vai criticando o regime, né? E assim, para quem não tem um certo conhecimento do contexto histórico, né, do regime soviético, talvez essas críticas, o cara lê esse livro hoje e todas essas críticas passem completamente despercebidas. Mas eu lhe asseguro que se esse livro fosse publicado na Rússia dos anos 30, ele cairia igual uma bomba, né? Porque as críticas seriam muito evidentes para quem conhece aquele contexto. E a gente vai exemplificar aqui várias dessas críticas, né, justamente para servir de apoio para quem resolver ler o livro. Esse livro foi escrito clandestinamente, né, o escritor correndo um risco incrível de vida, né, foi publicado só póstumamente, muitos anos após a morte do escritor. A gente vai explicar isso depois de falar do livro, né. E a história basicamente é a seguinte: são duas tramas paralelas que se cruzam, né. O diabo resolve vir à Terra com um pequeno séquito, isso na Moscou dos anos 20, 30, né? E o diabo vem na forma de um senhorzinho aí chamado Woodland, com a bengala, né? Uma roupa de senhorzinho. E o seu pequeno séquito inclui um gato, que tem o tamanho de uma pessoa. Esse gato é uma comédia, uma atração à parte.
uma bruxa, um capanga extremamente violento e um tradutor lá, uma espécie de assistente. Né? E esse pequeno secto, eles descem a Moscou e vão vivendo várias experiências e acabam se cruzando com com a outra trama, que é o personagem chamado Mestre, que vive uma história de amor com a personagem chamada Margarida, né? E essa Margarida que é a protagonista do Pacto Fáustico, né? Acaba-se ela que faz o pacto lá com o diabo. E essa parte aqui, o Mestre e a Margarida, eu acho que tem elementos autobiográficos. A Margarida foi inspirada na última mulher do Bulgakov, né? E o Mestre, no livro, ele está escrevendo um livro clandestinamente, assim como Bulgakov escreveu, e esse livro é sobre Pôncio Pilatos. Então a narrativa se alterna entre trechos desse livro que o mestre está escrevendo, como se fosse uma história dentro da história, né? E as experiências que o diabo vai vivendo na Moscou dos anos 30, com seu séquito, né? E o livro é simplesmente genial, né? Genial, genial, é um espetáculo. E durante essas duas histórias paralelas, eles vão derrubando as bases filosóficas do regime soviético de uma forma extremamente engraçada, né? Então, para servir de apoio, por exemplo, uma das primeiras cenas do livro, logo que o diabo chega, ele chega numa praça que tem um café e tem dois caras fazendo uma resenha, tomando café e conversando lá, fazendo uma resenha tipo religiosa, né? Eles dizendo que Jesus não existiu, que não tinha como Jesus ter existido, né? E o diabo, na forma de um senhorzinho sentado na cadeira ao lado, começa a interromper a conversa de uma forma até inconveniente, dizendo: não, 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 me permita interromper a conversa de vocês, mas ele existiu sim, eu lhe garanto que ele existiu. E os caras perguntam: mas como é que você pode saber que ele existiu? Ele diz: porque eu conhecia, eu estava lá. Então, só isso aí já é uma crítica direta ao regime soviético, porque o marxismo tem uma base ateísta muito grande, né? O regime soviético foi um regime ateísta, né? Assim, eles renegavam, eles não queriam dividir poder com a igreja, então era um regime que negava completamente Deus, a sua existência. Então, só isso aí. Então é interessante observar que nesse livro o diabo, ele não é necessariamente mau, ele veio para falar a verdade, né? Ele não faz realmente um papel ruim aqui, né? Ele vem para falar a verdade, ele vem para expor a verdade, né? E paralelo a isso, a gente tem logo uma cena de um diálogo do livro que o mestre estava escrevendo, né? O livro clandestino que o mestre estava escrevendo, que é um dos personagens, um diálogo entre Pôncio Pilatos e Jesus, né? E Jesus lá muito submisso, muito humilde, conversando com Pôncio Pilatos, e explica por que o Império Romano não tem realmente o poder que diz que tem, né? E nesse diálogo, de uma forma bem descolada, digamos assim, a gente vê também várias críticas diretas ao regime soviético, na realidade indiretas, né? Várias críticas, só o pessoal lê hoje, não conheceu o contexto histórico, não vai nem notar. Mas na época isso cairia que nem uma bomba, por isso que esse livro não pôde ser publicado, né? E esse diálogo entre Jesus e Pôncio Pilatos, que aparece logo no início do livro, diga-se de passagem, são geniais, né? Então tem outra cena lá que, que eles adentram no teatro, né, para ver uma peça e o diabo estala os dedos, cai uma chuva de dinheiro dentro do teatro. E as pessoas se acotovelam, se brigam, para pegar o dinheiro, todo mundo desesperado para pegar o dinheiro que está caindo. Então a cena é muito engraçada e ao mesmo tempo também é uma crítica direta a uma das bases filosóficas do regime soviético, né? De que o homem soviético é um homem moralmente superior, um homem que não é apegado a valores materiais. Então ele vai derrubando todas essas bases filosóficas com as críticas dele, com as sátiras dele, né? Assim, de uma forma super bem-humorada e super genial. E além disso, o livro também tem uma história de amor maravilhosa entre esses dois personagens título, né? O Mestre e Margarida, né? Uma história de amor belíssima, né? Com elementos com certeza autobiográficos. E a gente observa o tal do Pacto Fausto, que é a Margarida e o Diabo, né? E assim a gente tem um romance espetacular, que eu não poderia deixar de recomendar mais, né? Não é à toa que é um romance que é considerado um dos mais importantes de todo o tempo e, sem dúvida, um dos mais importantes do século XX, né? Já foi adaptado para o cinema, para peça de teatro, para muitas coisas.
Mas, assim, sinceramente, merecia ser muito mais falado do que o que é, né? Nem todo mundo conhece. Aqui é o tipo da coisa que todo mundo deveria conhecer, saber, e a grande maioria das pessoas deveria ter lido. E tem muita gente que nem sabe, muito bom, nem conhecimento desse romance aqui, né? Então, assim, o que mais pode se falar a respeito desse romance? É, esses escritores da Era de Prata corriam risco de vida para conseguir escrever esses livros. Eles viviam um verdadeiro jogo de gato e rato com as autoridades soviéticas, com os comissários, né? As paredes tinham ouvidos no regime soviético. Então, só de tu passar muito tempo escrevendo dentro da tua casa, tu já era denunciado. Ia bater uma patrulha de comissário lá para dar uma busca para ver o que é que tu tá escrevendo. Era assim que funcionava, sem nenhum exagero. Então, os caras corriam um risco absurdo, né? Para você ter ideia, o Bulgakov nasceu em 1891, em Kiev, na Ucrânia. Morreu precocemente em 1940, o livro só foi publicado em 1967, parte dele integralmente só em 1973, né? Então, isso na Europa, na Rússia acho que bem depois. Então, assim, os caras corriam um risco absurdo. E eu tenho uma teoria, aliás, não é teoria não, o Solzhenitsyn falou nisso abertamente aqui nesse livro, que esse estresse que eles passavam e a correria de estar todo tempo escondendo os manuscritos, o Solzhenitsyn fala isso aqui abertamente, acabavam afetando a qualidade final do livro, né? O livro acaba não sendo tão bem editado como merecia, tão bem estruturado como merecia, por conta desse estresse, né? Dessa correria. E aqui a gente nota exatamente isso. O livro começa extremamente genial, né? Massa de ler. Só que depois vem umas 40, 50 páginas extremamente confusas, né? Meio chatas, né? Que elas destoam tanto do resto do livro que você pensa, pô, isso aqui é um livro que não teve tempo de ser revisado da forma como deveria. E, mas depois não, depois ele retoma e a parte mais genial do livro vem logo em seguida. Mas assim, eu não só tenho a teoria, como o Solzhenitsyn disse abertamente, que esse jogo de gato e rato que os escritores da Era de Prata sofriam para conseguir escrever os livros, eles afetavam diretamente a qualidade do produto final, né? Mas mesmo assim é um livro fantástico, imperdível e assim extremamente relevante para os dias de hoje, né? Assim, no momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, a data de hoje, o regime da Venezuela acaba de fraudar abertamente as eleições, né? O regime sim de orientação marxista, né? E aí você pensa, mas isso é lá na Venezuela, que não tem nada a ver. Cara, teve uma convenção na minha cidade, eu moro em uma das capitais do Brasil, teve uma convenção aqui na minha cidade, onde os partidos iram apresentar seus candidatos a prefeito. Ontem, e um dos partidos, quando eu vi a convenção na televisão, quase que eu caí para trás, cara, cheio de bandeira vermelha, com a foice e um martelo bem grande, abertamente lá, né? Então, assim, a ignorância, ela cobra um preço muito alto do seu povo, né? Então, esse tipo de publicação, lógico que o lugar certo para se aprender história não são os romances, mas os romances ilustram muito bem, eles dão, na pior das hipóteses, um retrato muito fiel da vida privada na época, né? E romances geniais como esse aqui, eles são, sim, obrigatórios. À medida que o tempo passa, eles se tornam cada vez mais relevantes, né? É o mínimo que a gente pode fazer para honrar o alto preço que os autores pagaram. Bulgakov, por exemplo, viveu uma vida miserável, né? Ele se formou em medicina, chegou a combater a Guerra Civil Russa, a biografia dele é meio nebulosa, né? E morreu precocemente aos 48 anos, não viveu miseravelmente em Moscou, não teve chance de coisa, foi completamente boicotado, acusado de atividades antissoviéticas. Eu sinceramente não sei como ele não foi fuzilado, né? Outros muito mais comunistas do que ele, digamos assim, foram mortos, e ele não, ele foi poupado, né? Não foi executado, mas levou uma vida de sofrimento para nos deixar esse legado aqui. O mínimo que a gente pode fazer é ler a obra, ou pelo menos assistir o vídeo de resenha aqui no nosso canal. Mas quando você vê o Mestre Margarida, você sabe do que se trata, né? E é isso, pessoal. Eu não poderia deixar de recomendar mais esse livro aqui. E fique ligado no canal, vou colocando um ponto final nessa resenha. Fique ligado no canal que vai vir muita coisa legal por aí. Tem muito livro bacana no radar aí pra gente resenhar. Obrigado, pessoal.